Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Confraria Literária. Hoje a gente recebe aqui o André Balbo. Ele é editor da Cachalote, que é um selo do Grupo Aboio Editorial. E ele está aqui para contar tudo para a gente dos bastidores das editoras, né? A gente quer saber um pouquinho mais sobre isso. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, gente. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. A ideia aqui é essa mesmo, conversar sobre esses bastidores. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como funciona, como nasce um livro, sabe? A gente só sabe o pedacinho que a pessoa vai lá, escreve, depois fica procurando editoras e não tem muita coisa, né? E depois quase uma magia apareceu, tá nas livrarias, mas tem todo um percurso aí, né? Exato. E se é que está nas livrarias, né? Essa é uma das dificuldades que os autores têm, né? Mas eu tô aqui hoje numa posição que sou autor e sou ao mesmo tempo editor. Isso é uma grande confusão na minha cabeça, porque é difícil separar esses dois corpos do rei aí. Tem hora que eu tenho saudade de estar pensando só enquanto escritor, enquanto autor, pensando na divulgação dos meus livros. Mas hoje o que ocupa 100% da minha rotina é produzir, fazer os livros de outros autores, né? Então, provavelmente vocês vão ver que eu misturo aqui um pouco a figura do editor, a figura do autor, mas eu acho que... Deve ter um terceiro elemento que é a figura do leitor. Esse é o meu primeiro elemento, na verdade. Talvez eu já comece, então, dizendo por aí que a Cachalote, que é esse selo de literatura brasileira contemporânea, né, do Grupo Aboio, nasce no primeiro momento, a sementinha mesmo desse selo, diante de algumas inquietações que eu tinha como autor, né? Eu já tinha passado por 3 editoras, todas editoras pequenas ou independentes, como quer que se chame, né? Que é também o caso da nossa. E tive boas experiências, tive eventuais problemas. O fato é que eu queria tentar entender se as dificuldades pelas quais eu tinha passado eram comuns, né? E a gente descobre muito rápido que nenhuma experiência é individual, né? As pessoas passam por problemas muito parecidos, por dúvidas, por angústias, enquanto autores. E eu tinha um certo desejo, era uma curiosidade também de saber se aquilo que eu julgava como ideal, ou que seria pelo menos gostoso enquanto autor poder experimentar, tanto do ponto de vista de ter acesso a editoras para publicar o livro, quanto o que vem depois da publicação, né? Eu queria, vamos dizer assim, eu compus o modelo na minha cabeça do que seria ótimo, digamos, né? Descobri muito rápido que, pelo menos, né, 30%, 40% daquilo que eu queria era impraticável diante das dificuldades do mercado como brasileiro, né? Mas aquilo que ficou, que era a semente, que fica até hoje, é essa figura do leitor para mim. Que eu sempre digo e repito que escrever para mim é uma das consequências da minha experiência de leitura. Eu não sou alguém que... Eu sempre falo assim, se você tirasse a leitura da sua vida, né? Seria insuportável para você se tirasse a escrita da sua vida? Ó, o Otto Fahle já... Eu não sei se seria insuportável, mas tirar a leitura da minha vida seria insuportável, né? Então, sou alguém que lê, que gosta de dialogar com os textos, com os autores que eu leio. E muitas das vezes, a minha forma de me envolver num grau máximo com aquela leitura que eu fiz, né? Que se consolidou na minha cabeça, é também escrevendo, né? Então, a Cachalote nasce dessa ideia de tentar encontrar leitores que também escrevem e que tenham interesse de uma experiência de publicação que valorize o fazer literário. Uma editora, ela não está trabalhando apenas com literatura. A editora, seja ela pequena, média, grande, ela é uma empresa, ela constrói um produto, é um produto cultural, mas é um produto que, para se sustentar, ele tem que ter uma estratégia por trás, mínima que seja, né? Esse produto tem que se pagar de alguma forma. O ideal é que se pague com a venda para leitores de fora das nossas bolhas, né? Mas a gente queria, e eu pessoalmente queria muito tentar encontrar onde que estavam os escritores, que são leitores e que, de alguma forma, enfim, também escrevem porque estão lendo. E isso envolve ter um certo profissionalismo, né? Que a gente tenta aproximar o máximo possível a literatura, como eu disse, o fazer literário, da vida real, do dia a dia, que é como que a gente faz para pegar um arquivo de Word
e transformar num objeto como esse que a gente tem numa prateleira de uma livraria ou no marketplace para ser entregue na sua casa. Então, mais do que uma mágica que acontece, mas às vezes parece realmente mágico. Só quem tá de fora, realmente, né? mas parece realmente tem todo mágico. Trabalho, né? Eu, quando olho, às vezes, né, os meus livros, ou dos livros nos quais eu trabalhei, eu fico realmente, assim, surpreso, mesmo fazendo isso já há bastante tempo, como que aquilo que era muito rudimentar do ponto de vista de, realmente, é um documento de um Word só, se torna um objeto tão bonito e que chega em tantos lugares, né? Ai, deve dar um orgulho, não? Dá. Fazer o livro dos outros, principalmente, eu acho que é muito legal, porque quando eu digo fazer, é sempre no sentido de ser um dos editores por trás desse trabalho, participar da cadeia de produção desse livro. É muito legal porque é algo que a palavra ressentimento é muito forte, mas quando eu comecei a tentar publicar os meus textos e depois livros, há quase 10 anos já, eu via muita gente que já tinha bastante conhecimento de como as coisas funcionavam no meio, os contatos, as bolhas, enfim, os eventos em que era interessante participar. Eu tinha muita dificuldade de entrar. E mais do que dificuldade de entrar, eu tinha a percepção, e que se provou uma certa prática, de que o que as editoras mais podiam oferecer realmente era só a publicação. E o que eu tinha muita vontade, mais do que ter a publicação, era ter um espaço para construir o livro junto, melhorar o texto, né? Desenvolver, porque a gente começa, tem um livro, a gente tá cheio de falhas, né? Tá cheio, o texto está muito longe do que ele pode ser dentro daquele momento e do que ele pode significar até na nossa carreira. E eu tinha muita dificuldade de conseguir encontrar os lugares em que estavam as pessoas, editores, leitores, outros autores, que também desejavam, né, construir o texto antes dele ser o livro efetivamente. Porque se você pensar só em, vamos aqui diagramar um livro e imprimir, isso se tornou muito fácil hoje, né? Então, a ideia de poder agora estar desse lado, trabalhando em prol daquilo que eu sempre quis como autor, é bastante satisfatório. Você pensa nessa perspectiva de quase um artesão, né? Quando você fala nessa produção, né, que tem todo um cuidado ali, né, de pesquisa, de construir junto lá com o escritor, né, e pensar junto, né? É quase um artesão mesmo, né, de você construir. Sim, sem dúvida. Não é o mesmo tipo de artesania que a escrita, né, literária, mas pelo menos na forma como que a gente trabalha na Cachalote, existe também uma certa camada de artesania no trabalho. Tem uma que é bastante invisível, porque a gente tem artesania, né, visual, própria, a gente tem capas, né, a qualidade do papel, enfim, aqui está presente também essa artesania, mas tem a artesania que fica um pouco, né, como eu disse, assim, fantásmica quase. Invisibilidade. Exato, que é o trabalho no texto, né, porque, em regra, e deve ter uma série de motivos para isso, não sei se é o caso de sair criando hipótese demais, mas, em regra, as editoras trabalham com o texto mais do ponto de vista de uma preparação, que seria uma regularização linguística, pensando em umas âncoras como coerência, fluência da leitura, né? Que é importante, tem que ter, ou com a revisão, que aí é mais eminentemente técnica, né? A gramática, ortografia, ver se está tudo certinho, né? Revisar o miolo da diagramação para ver se os aspectos visuais estão bem organizados. Claro, tudo isso é muito importante, mas, como eu disse, a gente queria, nesse passo anterior, que trabalhar também o texto. Então, vamos falar aqui do tipo de livro mais comum entre leitores do nosso catálogo, que é a prosa, né? A prosa de ficção, então romance, livros de contos. A gente trabalha muito também intervindo, né, nas narrativas, né, nos livros, porque muitas vezes, por mais que os originais que chegam pra gente, a gente tem uma curadoria bem chatinha, né, bem rigorosa, vamos dizer assim, que aprova muito pouco perto do que chega. Então, claro que aquilo que a gente aprova muitas vezes está bem próximo do que pode ser a melhor versão possível daquele livro, mas sempre tem algo que pode ser melhorado. Não assim, melhorar subjetivamente. Não, a partir de uma metodologia, podemos dizer, que é a edição de texto.
né? Que é uma intervenção que também diz respeito a olhar para o estilo, para a estrutura da narrativa, discutir os elementos mais básicos da ficção. O personagem, vamos ver aqui o arco narrativo, se está fazendo mais do que está fazendo sentido, se ele está bem desenvolvido a partir de alguns, né, recursos do fazer da ficção. E essa parte de trabalho editorial, ela é um pouco mais de artesania mesmo, como você disse, mas ela não é a regra, né? É o que diferencia, talvez, a Cachalote, né? Espero o princípio, né? Que é isso um pouco, né? Sim. Quer dizer, um pouco não, acho que bastante. Bastante. Isso tem tudo a ver com o que eu disse, que aquela sementinha, né? Enquanto leitor, e aí pensando assim, leitor também de literatura brasileira contemporânea, eu gosto, e acho que tô longe de estar sozinho nisso, mas gosto muito quando vejo que ali estou diante de um texto muito bem lapidado, né? Não só um texto que tem uma ideia boa, uma história legal, que engaja, mas um texto que a gente percebe que foi trabalhado a exaustão, e que muitas vezes essa exaustão ela é coletiva. Você tem todo mundo que participou, pode ter sido quem leu no começo, pode ter sido o próprio autor retrabalhando, revisando, mas tem essa figura, né, dos editores que trabalham junto no texto também. Claro que tem outras editoras e colegas que fazem isso também, mas pra gente era muito fundamental e, como eu disse, partia desse desejo, necessidade enquanto autor, que eu não tô satisfeito com o que eu fiz sozinho. Eu quero alguém pegando pesado, se for o caso, batendo, mostrando, aqui tá mal, aqui tá ruim. Aqui, por exemplo, né, meu livro de contos mais recente, ele é magrinho, viu, pessoal? Ele tem, assim, coisa de 80 páginas, precisou colocar mais um monte pra... Só falando, né? Sem os dentes da frente... Isso, um livro de contos e assim, ele tinha quase o dobro do tamanho no primeiro momento, mas ele passou por uma série de leituras críticas, ele passou pelo processo de edição e nessa jornada aí muita coisa caiu. Ficou fit. Ficou, né? Nessa passagem, assim... Tem um limite, assim, de versões. Foi a primeira versão que estava super robusto, né? E aí passa por várias mãos ali de curadoria e a sua mesmo de revisitando o tempo todo, né? Até chegar nesta configuração. Tem algum limite ou não necessariamente? Não necessariamente, mas é uma ótima pergunta, porque ela de novo coloca a gente no mundo real que é. Idealmente, primeiro assim, vou dar um passo atrás. Acho que o livro nunca está pronto. Né? Um dos caras que eu mais gosto enquanto escritor, que é o Jorge Luiz Borges, e chamar ele de um dos caras, né? Parece que ele é meu colega de boteco, né? É a sua referência, né? Exato, mas enfim, um dos autores que me deu gosto na leitura, em especial de contos, de tradição latino-americana. Ele dizia que ele estava sempre reescrevendo o mesmo poema, reescrevendo o mesmo conto, e que toda a literatura, portanto assim, toda a obra dele produzida nada mais é do que quase que um esforço repetitivo. Que o tempo todo você vai revisitando. Exato, né? Então, em certo sentido, eu diria assim, o livro ele nunca está pronto, e é por isso que nos confunde de novo com a literatura, mas ele é um recorte, uma moldura, e que no mundo real tem que operar dentro dessa lógica de produção. Claro que tem produções que são mais fast food, tem produções que são um pouco mais artesanais, mas, então assim, a gente não tem um limite, né, um diversionamento, mas a gente tem algumas etapas dentro da cadeia de produção de um livro, e é muito importante que elas sejam cumpridas, né, dos dois lados, para que a gente possa, enfim, produzir e publicar esse livro dentro para dizer o básico, por exemplo, dentro do prazo contratual que a gente tem para publicar um livro, né? Mas, e aqui já contando um pouquinho do que a Cachalote pretende para esse ano, a gente reestruturou muitas coisas, né, do nosso trabalho, do nosso modelo de publicação, também para tentar alargar o tempo entre a entrada de um original, começo do trabalho, né, nesse texto, e o momento efetivo da publicação. Porque se a gente, nesse ciclo de 1 ano e meio, 2 anos de trabalho que a gente desenvolveu, a gente tinha entre 3, 4 meses entre o começo do trabalho e a abertura da pré-venda ou / a impressão do livro, a gente gostaria de ter algo mais como 5, 6 meses agora, justamente para dar mais tempo do trabalho e retrabalho do editor junto com o autor. Sim. De lapidar ali melhor, né? Fazer essa costura toda. Sim.
E fala para mim um pouquinho, a gente estava conversando, logo que você chegou, sobre aquela questão da leitura, né? Que eu como leitora, tenho a superstição das 20 páginas. Se na primeira sentada para ler, eu não consigo chegar em 20, aquele livro eu já sei que não vai fluir. Você falou que desiste muito mais rápido. Sim. Né? Seu critério já é... Ela me entregou agora. Desculpa aí, pessoal. Mas como... Na questão de selecionar o que mandam para vocês, como é que isso funciona? Porque eu falei isso assim, numa conversa, né? E ainda como leitora, minha supervisão. Sim. Agora vocês devem ter base e experiência para isso, né? Sim. Usa isso como critério? Fiquei agora curiosa também, porque eu não estava aqui nos bastidores, como né? É que é essa seleção? Né? De você já pegar e... falar, esse tem potencial. As tantas primeiras, né? Seja lá quantas. Sim. Então, aqui de novo se confundem as figuras do leitor e do editor, né? Enquanto leitor, hoje eu me sinto confortável comigo mesmo, no sentido de me conheço muito bem, a ponto de saber aquilo que me interessa e aquilo que não me interessa tanto, né? E hoje, você já vai com um olhar mais seletivo, assim, né? Sim, eu não tenho tanto pudor, por exemplo, em comprar um livro... de um autor que eu conhecia ou não, mas enfim, comprar um livro, começar a leitura, perder o interesse por essa leitura e deixar de lado. Não vejo nenhum problema nisso, pelo contrário, eu acho que parte legal do trabalho, aqui não é nem do trabalho, mas da experiência do leitor, é uma curadoria de tudo que está aí à disposição para a gente ler. É o direito do leitor, né? Exato, então assim, eu não tenho pudor nenhum para largar uma leitura enquanto leitor. Enquanto editor, eu diria que assim, eu tenho muito pudor para fazer isso, no sentido de que eu tento... A ideia de, eu tento não ser subjetivo demais, não existe. Evidentemente, a gente carrega com a gente os nossos vieses de leitura, de experiência, de mundo, né? E o editor, quando vai fazer avaliação, seleção de originais, ele não consegue afastar isso. Então, o que eu tento fazer é organizar esses vieses, essas minhas tendências de leitura, para pelo menos ter algum fio condutor, alguma lógica possível. Então, eu tenho muito pudor nesse sentido. Só que o que se verifica na prática, e de novo, aqui não é uma experiência só minha, é muito comum dos outros editores, é precisar de muito pouco em termos de leitura de original para decidir se continua a leitura ou se desiste daquela leitura. A gente pode olhar isso, acho que por dois eixos. O primeiro, que é de novo pisando aqui no solo da vida real, o volume que a gente recebe, né? A gente está projetando, por exemplo, para 2026 agora, receber algo em torno de 1.300, 1.400 originais ao longo do ano. E isso nem é tanto, assim. Muitas editoras, até menores que a nossa, em termos de editora, em termos de estrutura, recebem muito mais originais até, em pouco tempo, né? Mas a gente está fazendo essa projeção e considerando, né, todo o trabalho que é feito com os livros, né, efetivamente, que compõem o nosso catálogo, com os livros que estão em produção, né, que a gente ainda vai publicar, o tempo destinado a fazer a leitura desses originais e, enfim, a seleção, né, do que vai entrar para publicação, ele é muito precioso, ele é muito pouco, né? Então a gente precisa racionalizar minimamente esse momento, essa atividade de fazer a seleção. E uma das consequências dessa tentativa de racionalizar e tomar decisões de forma eficiente, eu sei que essa palavra está bem contaminada, né, que vem do meio empresarial, esquece isso um momentinho só, né? Mas a gente precisa ser eficiente no sentido de eu preciso selecionar aquilo que mais, né, que a gente mais gosta, que mais tem a ver com a nossa linha editorial, aquilo que a gente acredita, e eu preciso fazer isso rápido, por vários motivos. A pessoa geralmente manda o original para várias editoras ao mesmo tempo, né? Se eu perder tempo demais lendo um livro que eu já percebi que está capengando nas primeiras páginas, talvez eu desista um pouco depois. Sim. E eu posso, nesse tempo, estar me dedicando a fazer a leitura completa de um original que nos interessa. Então, assim, porque nós fazemos, né, a leitura completa dos originais que a gente vai publicar, naturalmente, né? E então, assim, tem esse lado mais da ótica da produção, do trabalho, do dia a dia, mas também tem a outra que, vamos dizer assim, do ponto de vista mais qualitativo, eu gosto muito, né? Eu estou falando aqui das práticas, mas eu estou sempre em diálogo silencioso, que seja com outros editores que vieram antes de mim, que têm muito mais experiência, que estão há muito tempo.
E tem um livro muito legal da Vanessa Ferrari, que se chama O Lugar das Palavras, publicado pela editora Moinhos, também é uma editora pequena. A Vanessa, ela foi editora durante 20 anos, assim, da Companhia das Letras, né? Trabalhou, enfim, em diversos setores ali da prospecção de originais, da análise, da edição, da preparação do texto. E nesse livro ela conta um pouco sobre o que ela chama de armadilhas do narrador contemporâneo, né? Posso estar aqui deslizando em alguma coisa, mas ela fez um mapeamento a partir mesmo da experiência dela para ver quais são os tipos de narradores, então pensando aqui em prosa, né, em narrativa, com os erros, digamos, ou com as deficiências mais comuns e que se verificam muito rapidamente para um editor, né, já nas primeiras páginas de um original. Então, eu acho que eu aproveito um pouco... Você bebe um pouco dessa... Certamente, bebo bastante disso, mas é algo que também a minha e própria experiência, de quem também já foi editor de revista literária e tal, o texto, ele já nas primeiras páginas, ele acaba dizendo a que veio. Ele já anuncia, né? Anuncia. Querendo ou não, ele anuncia. E é bom que anuncie mesmo, né? Porque tem esse lado, os textos que a gente, digamos assim, que já passam pela triagem, essa primeira limpeza, digamos, de ver o que a gente vai continuar lendo, o que não vai continuar, também é assim que a gente vê o que a gente vai continuar. Porque um livro bom, ele também se anuncia, né? Então, não é que assim, e tem um descarte aqui muito rápido e a gente nem leu esses livros. É o que vale até para os livros que a gente publica. A gente muitas vezes triou eles primeiro, né, sem ter lido ainda, mas sabendo que tinha um interesse grande naquele texto, e depois faz a leitura completa, né, antes de, naturalmente, claro, né? Assinar um contrato e tudo. Imagina que sem graça descobrir... Não consigo nem imaginar. Acontece, mas não com a gente, mas enfim. Nossa, que triste. É complicado. E aí, então assim, isso não chega a ser... É um bastidor, claro, tem muita gente que não sabe, e é bom que a gente conte e fale sobre isso, mas vamos dizer assim, não é um segredo, né? As editoras... Entre as editoras, mas às vezes é segredo para os nossos leitores, né? Que nos acompanham. Mas é por isso que eu digo assim, é bom que a gente não trate como segredo, porque quem tem interesse, né? Quem tá ouvindo a gente, tiver interesse em publicar, ou mesmo que ainda não esteja com o livro pronto e quer já ir se preparando também para o momento em que talvez queira colocar para frente o trabalho, é bom saber que as editoras trabalham assim e que o mundo é assim. E aí a gente pode desgostar, mas a gente pode também se preparar para tomar uma atitude diante disso, né? Vocês trabalham com agentes também? A gente... Olha, já comecei falando, né? Então, eu acho meio curioso, porque assim, a figura dos agentes, do agenciamento, assim, quando eu olho para a experiência do mercado editorial brasileiro, eu sou um baita curioso da história da indústria do livro no país, tô lendo, estudando bastante coisa, porque eu acho que é importante a gente às vezes fica olhando muito para frente, né, o progresso, e não ver o que se encobriu, né, e tem muita experiência acumulada, teve muita gente pesquisando, seja na academia, seja... Muita gente interessante ali, né? Muito, e aí a gente pode tirar, né, muito valor dessas experiências acumuladas. E então, assim, eu vejo que tem muita gente que está surgindo, inclusive, tem pequenas agências que estão se especializando realmente nos autores mais desse cenário independente e tal. E eu fico... É uma figura curiosa, porque quando você olha para a experiência, por exemplo, assim, Estados Unidos, Europa, né? Essa figura da gente, ela é muito mais presente, porque um autor, ele dificilmente tem contato direto com as editoras. Ele precisa de um agenciamento justamente para fazer a venda do peixe ali do livro dele para as editoras, né? E conseguir esse agente também já é um certo trabalho, um certo esforço. Aqui a gente, pelo que eu vejo, eu não estou pensando aqui nas agências maiores que tem, sim, umas 3, 4 grandes agências, né, no Brasil. Mas agências pequenas que estão surgindo, elas têm sido, pelo que eu estou entendendo, uma espécie até de assessoria até para a burocracia editorial, digamos. Então, faz um pouco de consultoria, oferece às vezes uma leitura crítica do texto, manda o original para a chamada aberta, ou manda para uma editora, entra em contato com a editora para tentar fazer pelas vias informais também, no bom sentido. Então, assim, é uma figura que eu acho que tá tentando se entender ainda com o que é.
Então, assim, a gente tem alguns livros que foram publicados que chegaram por meio de pra gente, mas que poderiam ter chegado diretamente também sem intermediários. Então, eu fico pensando, essa coisa mais humana, sabe? De o escritor já entrar direto em contato, né? E aí a gente tem, eu acho que os prós e o contra. Eu tô olhando o contra, assim, né? Desse distanciamento, assim, do autor ir direto mesmo na editora para também trazer em conversa, sabe, essa essência, assim, né, do que se pensou na hora da produção, na hora que escreveu, essa coisa de proximidade, até de também saber um pouco da história da vida desse autor, sabe, acho que de humanizar um pouco também, né, essa relação entre autor e editor, né, e aí quando você tem tô olhando aqui, tô viajando por conta do que você trouxe, assim, na questão dos prós e o contra, assim, como que você vê isso? Sim. Então, eu também gosto dessa proximidade, até porque, assim, quando a gente pensa em literatura brasileira contemporânea, nos livros que a gente quer fazer chegar nos leitores, a gente, infelizmente, está pensando num teto, né, num número ali máximo de leitores muito pequeno, não só por conta dos problemas estruturais do país, do ponto de vista de cultura e de acesso à cultura, mas também mesmo desse, digamos, guarda-chuva literatura brasileira contemporânea. Ele é o que menos desperta interesse, digamos, nos leitores que a gente diz assim, que estão fora dessas bolhas, né? A literatura estrangeira, clássicos, são os livros que mais despertam interesse, né? Porque são os que têm mais espaço também na imprensa e uma tal. Questão cultural também? Acho que pode ser, né? Também, acho que pode ser. Porque os grandes acessos, se a gente pensar lá atrás, era muito marcado, né? Pela literatura estrangeira, né? Lá atrás, né? Porque vieram ótimas pessoas e cada vez vem mais, né? Com foco da literatura brasileira, muito. Até que agora a gente tem. Muito agora, né? Autor nacional por aí, né? Sim. Mas a gente também tinha no passado, se a gente falar de Jorge Amado, se a gente vai trazendo muitas referências, né? Mas se for muito lá atrás, né? Sim. Não, tem alguns editores, amigos, inclusive, que dizem que a literatura brasileira vive seu melhor momento, e eu concordo, assim, absolutamente, assim, né? A gente... quando a gente fala dos problemas, das dificuldades, a gente está meio que disputando com a questão histórica, né? Mas se a gente olhar para o momento e para a tendência, a gente está num momento muito bom, assim, qualitativo e quantitativo, eu diria. De uma abertura enorme, eu acho, para a questão do qualitativo. Do quantitativo eu fico bem preocupada, porque tem coisas que quase é uma réplica, né? Porque é a mesma temática de formas, isso... e aí vira um problema, porque aí é muita coisa, né? E mais do mesmo. Do mesmo. Sim. E aí fica aquela coisa redundância, né? Que se fala, nossa. E aí tem uma coisa muito, né? Se é pra falar do feminismo, aí é tudo, aí é muito só nesse assunto. Sim, a gente, inclusive, talvez seja uma editora que tenha a preocupação com olhar também essa... Não vou chamar de embate, mas no mínimo essa fricção entre a produção e as tendências. Ou seja, a gente sente, mais do que sente, a gente verifica na prática, quando está fazendo seleção de originais, que muitos autores parece que estão escrevendo, tendo ideias, se pautando por aquilo que se demonstra uma tendência. O que eu acho... triste, limitador em muito sentido até, e eu falo assim, realmente triste como alguém que também escreve, eu penso o quanto que a vida útil pode ser curta, né, de um livro que a gente escreva. Que é só tendência, né? Quando a gente está fazendo isso mirando na tendência. Se você está escrevendo, digamos, dentro dos guarda-chuvas das tendências, porque é aquilo que você gosta, que você acredita, que você tem vontade, o que quer que seja, tudo bem. Né? Mas quando você percebe que os autores estão se guiando, e acho que os editores experientes pegam isso muito fácil no texto, e esse é um dos motivos que faz a gente também descartar muitos originais com facilidade, é quando você percebe que tem um checklist escondido atrás daquela narrativa, e que também costuma tentar se mostrar nas primeiras páginas já. Sim. E aí é uma coisa curiosa, porque eu acho que são autores que já estão manjando justamente que as primeiras páginas precisam demonstrar logo aquilo que o texto veio, né?
E só que aí eu acho que eles fica podem... forçado, né? Fica, mas eu acho que eles podem encontrar muito espaço. Eu acho que tem muitas editoras, pela própria proposta, que não é uma ideia de tentar hierarquizar, mas tem muitas editoras que são mais voltadas para esse tipo de literatura, que está muito atenta também às tendências. O que é uma escolha absolutamente legítima, né? Também. Sim. Né? A gente talvez seja um pouco mais implicante com isso. Assim, se um livro se demonstrar tendência, de certa forma, também... faz parte, que bom, porque se isso for um potencial comercial, excelente. A gente não tá fazendo um trabalho de caridade. Isso, esse ponto que eu estava pensando, porque vocês também precisam vender os livros, né? A pessoa também ali tem o ponto comercial para o negócio parar em pé. Então fica ali, né? Você tem que achar o equilíbrio entre as duas coisas. Ou procurar o que se diferencia, né? O que as pessoas estão com menos acesso, né? Ou né? Porque... isso que a gente está trazendo um pouco a mesma temática, a tendência, sei lá, que nome dá, que tem muito no mercado editorial. Tá bom, é legal, as pessoas já encontraram, né, os gostos, né, literários, então, eu vou sempre perseguir essa editora ou esse autor, porque é uma temática que eu gosto de ouvir, as mesmas narrativas. Mas tem muita gente que está em busca de outras narrativas, de outros autores, né? Também de olhar para um crescimento mesmo, né? Que é também de destacar a minoria, vamos dizer assim, né? De pessoas que estão lá, que tem muita coisa a contribuir ali, de trazer. Sim. Então, claro, a gente, né? Uma editora precisa vender os livros, e se um livro tiver um potencial comercial gigantesco, que ótimo. Mas não é verdade que escrever um livro, né, que bata todos os, né, o checklist ali daquilo. Não é verdade que esse livro é um sucesso comercial dentro da realidade das pequenas editoras, mesmo de médias, grandes editoras. Não é verdade, isso não é suficiente para garantir qualquer coisa que seja. E não só não é suficiente, como aí pensando aqui um pouco no lugar em que se encontra a nossa estratégia, digamos, comercial, com a estratégia editorial, que daí não é nem estratégia, vamos dizer assim, os princípios, né? As coisas que a gente acredita. A gente valoriza muito a experimentação, né? Em todos os sentidos assim, possíveis do termo, ou seja, narrativas que apostem na fragmentação, não só na historinha linear, começo, meio e fim, né? Em narrativas que explorem a linguagem, o potencial da língua portuguesa, que refresquem um pouco, que não sejam burocráticas, manualescas, né? A maior parte dos originais que a gente recebe são burocráticos, manualescos, e então, assim, a gente gosta de apostar, né, em narrativas experimentais, em gêneros também que não são os que mais vendem. A gente publica muito conto, a gente é uma editora que está se tornando conhecida nos lugares que a gente circula por ter ótimos livros de contos. Do ponto de vista comercial, pode muita gente dizer assim, nossa, isso é um tiro no pé. Se você for pensar seco, de fato, porque romance, né, é o gênero que, em regra, mais vende, né? Mas a gente, ao fazer essa aposta né, em bons livros de contos, foi justamente onde a gente mais conseguiu resultados, né, não que fosse o que a gente estava mirando, isso é importante, mas coincidência ou não, foi onde a gente mais conseguiu resultado. Pra esse lugar, visibilidade. Né? Visibilidade. Os livros a gente teve assim, tanto do ponto de vista de produção de críticas, resenhas em torno desses livros, quanto do ponto de vista de premiação, que é algo que interessa para os autores, interessa para a editora. Não necessariamente significa um gigantesco impacto comercial ter um livro finalista, vencedor de um prêmio, mas nesse último ano a gente teve 3 livros que chegaram, do selo Cachalote, pelo menos, que chegaram em premiações, Jabuti, Prêmio Oceanos. Os 3 são de contos. Eu vi. Né? Então, assim, nisso a gente sorria um pouquinho assim de lado, pensando, que bom, claro, pensar na viabilidade financeira, não de lado, tudo. Né? Não, que orgulho, claro, né? Mas eu digo assim, sorrir de lado com aquela aposta lá do começo de... Não, faz sentido, na verdade, apostar nesse gênero, faz sentido apostar em narrativas que também trabalham fora dos checklists, digamos.
Porque um dos lugares que a gente talvez consiga abrir mais que os livros conseguem abrir mais portas é pela sua singularidade também, né? É claro que você pensar do ponto de vista assim, meio massificado, sim, os livros que se repetem em torno de temas e tendências, eles talvez, né, no grosso consigam chegar em mais leitores, ter mais espaço, mas aqueles que são mais singulares, eles talvez abram portas mais qualificadas também e promovam algumas conexões mais legais com leitores, né? Sim, muito. Aí você estava falando, nós lemos, né, o livro do Antônio. Sim. E eu gostei muito, não era um estilo assim, não da poesia, né, porque ele vai trazendo a poesia, mas esse entrelace que ele traz, né, começa com conto, depois ele entra com poesia e aí ele vai fazendo umas amarrações. Não tinha em outras obras assim que eu me lembre nesse formato assim, né? E aí eu gostei muito do estilo, assim, né? Sim. Esse é o livro que se chama O Corte que Desafia a Lâmina. Sim. Ele, do ponto de vista da catalogação, ele tá como livro de contos, mas é um livro que mistura ele vai dialogando, conto, poesia, até um pouco de ensaio acadêmico, né? Sim, ele faz uma brincadeira com esse um mix, assim, desses gêneros. E é um ótimo exemplo que costura muita coisa aqui da conversa que a gente está fazendo, né? Foi um livro que chamou atenção rápido em suas primeiras páginas. Muito, justamente no ótimo sentido do termo, pela dificuldade que a leitura provoca, o que é algo que um editor adora, porque no mais das vezes, quando ele está lendo um original atrás do outro, você às vezes até confunde uma coisa com a outra, tudo muito parecido, a linguagem um pouco, né, pasteurizada. E quando chega um livro ali que te fala, não, peraí, respira, relê, toma um café junto, porque aqui vai te exigir um pouquinho mais enquanto leitor. Isso aqui é ótimo, porque uma das coisas que a literatura faz com a gente é tirar a gente do cotidiano, né? A literatura é algo anticotidiano. A gente tá na ótica da repetição, do trabalho, das desgraças do dia a dia. A literatura também tem tudo isso ali de alguma forma, mas ela exige uma pequena mudança de chave no mínimo. Não, o ideal é que isso aconteça, né? Mas, e aí um livro como esse foi um livro que chama a atenção muito rápido. É um livro que passa pela triagem também num estalo, dizendo, deixa eu deixar isso aqui do lado porque eu vou ler depois com toda calma, com toda atenção. Foi um livro que passou por um processo de edição de texto caprichado. Eu lembro dos comentários que fui fazendo ao longo do texto do Antônio, né, do diálogo que a gente teve. É muito legal fazer isso também, porque quando você se dedica e mergulha junto com o autor no texto, o autor também é muito mais receptivo até às próprias críticas. Então, muitas das sugestões que a gente dá realmente são às vezes pancadas, né? No bom sentido, mas são pancadas. Isso aqui tá ruim, vamos repensar isso aqui. Aqui você foi meio preguiçoso nessa escolha de palavras, tal. E aí, né, isso é algo que às vezes alguns autores, principalmente mais iniciantes, mais estranhos, perguntam assim, tipo, tenho medo de, né, uma leitura crítica ou de publicar o livro e descobrir que, tá cheio de problemas, as pessoas não gostaram, tal e tal. Eu falo assim, por isso que é bom você fazer antes, mas com alguém que você saiba que tá fazendo aquilo a sério contigo, porque quando vier a pancada, você vai ver que ela é mais construtora do que destruidora, sabe? Com certeza. Então, e é um livro que hoje eu olho e falo assim, cara, que livro bacana, que livro bonito e feito a várias mãos, né? Então, é isso, assim. Ele fala também, né, desse todo o trabalho que foi feito. E parceria, né, com vocês, mesmo. Porque foi uma verdadeira... e para ter essa costura, né, que vocês foram trazendo. Então, é bonito gostoso de saber. Fala um pouquinho da assessoria, o trabalho que você faz, porque tem tudo a ver, né, com o que você está falando. É na Cachalote ou é separado? Separado. É assim, a gente... pequeno contexto histórico, né, a Apoio surge como uma revista digital, né, que vem a ser um espaço mais de descoberta de novas vozes, né? De autores fora dos centros urbanos. Era uma preocupação também pessoal do fundador, do diretor, que é o Leopoldo Cavalcante. Ele é radicado em São Paulo, mas ele é do Ceará. E ele, com razão, sempre muito irritado em ver textos, seja de editoras, em revistas, muito iguais, com as mesmas caras aparecendo, e onde está a novidade, né? Então ele queria essa revista que começasse a olhar para vários lugares do país e descobrir efetivamente, né, autores que não encontrariam necessariamente espaço em editoras e tal.
De lá para cá muita coisa mudou, assim, porque acho que surgiram muitas editoras pequenas, né, nesse tempo, mas enfim, a Aboio surge enquanto essa revista, já com desejo também de ser uma editora. A revista tem 2 edições impressas, o que é uma raridade para as pequenas revistas, né? Mas ela faz isso. Na época eu ainda não fazia parte do projeto, né? Eu tinha uma revista chamada Lavoura, que tinha uma experiência muito parecida, né? Ela é anterior à revista Aboio e também tinha esse desejo de descobrir novas vozes, mas trabalhar novas vozes. Na descoberta não é só olhar e falar, olha só, esse autor aqui, que ninguém nunca ouviu falar, publicamos ele. Não, vamos trabalhar esse texto junto com o autor, já fazer uma edição de texto e ter uma curadoria e que tudo que a gente publique seja resultado de um trabalho editorial. Não importa que a gente é uma revista pequena que ninguém conhece. Vamos fazer disso uma prática que nos leve a algum lugar. Até onde sei, né, o Leopoldo diz pelo menos que ele se inspirou bastante nisso que a Lavoura fazia, mas ele olhou onde a gente falhava, que era a gente tava ali só vamos dizer, no amor, né? Não fizemos uma estruturação, né, editorial, a gente não fez uma estratégia que desse vida ao longo do tempo para a revista. E aí, pro final, a revista justamente, assim, ela é um trabalho que não trazia retorno mínimo, assim, financeiro pros editores. Nem era o nosso desejo, quando eu falo trazer retorno financeiro, talvez quem ouça assim pode pensar, né, como, então uma revista serviria para lucrar. Não. O retorno financeiro é no sentido de ser autossustentável. Você tem muito gasto, você está trabalhando de graça no texto das pessoas, né? A gente também fazia produção cultural, fazia muitos eventos, enfim, a gente não conseguia sustentar de tempos em tempos. A gente tinha que tirar alguma coisa do bolso, trabalhar, fazer freela, bico, para poder pagar a aventura que estava sendo fazer a revista. O Leopoldo é alguém que vê isso por fora e diz, não, isso aqui que vocês fazem é muito legal, mas para parar de pé não dá precisa só pra estruturar. ficar só na aventura, né? Exato. Precisa. Então, a revista Aboio nasce um pouco, né, dessa experiência, se torna editora, né, publica alguns livros, os primeiros livros também olhando bem para um lado mais assim, menos óbvio, né? Um dos primeiros livros publicados pela Aboio é um livro traduzido diretamente do chinês, chamado Ervas Daninhas, do Lu Xun, que é considerado um pai do modernismo chinês. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Na época foi justamente a editora que colocou esse autor no mapa para mim. E aí a Aboio já nasce um pouco com essa ideia de, né, que queremos publicar literatura estrangeira diferentona. Tanto que hoje tem a coleção Norte-Sul, que publica obras do dinamarquês, do finlandês, né, e traduzidas, né, dos idiomas originais. Então começou a publicar também autores brasileiros, né? E aí, quando surge a Cachalote, aqui enfim, haja trabalho para o nosso editor depois, mas quando surge a Cachalote, a ideia já é realmente segmentar, deixar o selo Aboio cuidando só de literatura estrangeira e o selo Cachalote de literatura brasileira. E aí, para unificar esses projetos, a gente cria o Grupo Aboio. Cria no sentido de reconhece que o que a gente está fazendo é um trabalho maior e que envolve vários selos. A gente lança, pouco tempo depois, o selo Abeto, que é de não ficção, para trabalhos acadêmicos, né? E aí, quando a gente constrói esse grupo, a gente percebe que, na verdade, a gente está trabalhando com vários projetos, iniciativas dentro de um ecossistema maior. Um dos braços que a gente começa a perceber que é possível desenvolver dentro dessa estrutura é de assessoria literária, né? Que foi algo que durou pouco tempo, que foi aberrante, né? E que justamente, né, isso se comunica com um pouco que eu estava dizendo no começo, a gente entendeu que, de alguma forma, não era o momento, pelo menos, para a gente pensar nessa figura que no Brasil, para mim, é um pouco confuso ainda de agenciamento, divulgação, o que é exatamente que a gente pode oferecer. Então, a gente, os serviços que a gente oferece também de assessoria, como você disse, mas aí é uma assessoria editorial, então que compõe, que é composta por consultoria editorial, leitura crítica, própria edição de texto, preparação de texto, ou seja, são serviços editoriais, né? A gente oferece na figura das pessoas
que estão dentro. No caso, sim. Eu, dentro desse grupo, desenvolvo também essas iniciativas, mas elas não são, digamos assim, ela não é o cursinho para entrar na editora, digamos, sabe? Não, isso existe também porque é um trabalho que eu faço desde 2017, pelo menos, né? E agora eu faço de forma organizada, usando a estrutura do grupo. Isso não quer dizer que passou por ali e já tem a porta aberta, né? Não, assim, é evidente que quando a gente conhece o texto, o autor, a gente já pode saber o que espera, a gente já pode ter confiança também, digamos assim, na pessoa que vai ser um parceiro, porque a gente está falando de novo de um mercado pequeno, que as pessoas são próximas, se conhecem, se ajudam. Então, mais do que desejável, é necessário que os seus autores também sejam parceiros, pessoas que você conhece, com quem você está junto, com quem você divide ideias, né? Então, é evidente que quem eu conheço, já trabalhei junto de alguma forma, tem a minha porta de colega e de profissional para conversar junto, evidentemente. Mas os processos estão sempre separados. A gente tem uma chamada aberta, que é por onde chegam os originais. A gente está construindo também outros processos para receber também originais como pitch, né, essa palavra inglesa aí que o pessoal usa bastante, mas que eu comecei a ter um certo interesse porque eu participei de muitos eventos e festivais e feiras em que a produção coloca ali um espaço para autores conversarem com as editoras e apresentarem seu trabalho. Então é uma forma do... É legal, né? É legal isso, de colocar alguns autores que já estão numa fase talvez um pouquinho mais avançada, né? Que já sabem o que tem em mãos, que já sabem apresentar, que tem o que dizer sobre o próprio trabalho em termos de uma sinopse, mas também já pensando, esse livro pode ser uma aquisição legal para vocês por tal. Então tem muitos autores que estão já, vamos dizer assim, se profissionalizando sozinhos, né? Investindo já grana para aprender a fazer isso sozinhos ou usando agentes também para fazer isso e que querem apresentar esse livro, digamos, fora da chamada aberta. Porque a chamada aberta nada mais é do que, no nosso caso, um formulário que você responde algumas coisas, preenche algumas coisas, se apresenta minimamente e coloca o seu original. Sim. E são muitos originais que a gente recebe. Como eu disse, passa por uma triagem meio às cegas, a gente não se preocupa com quem está mandando por ali. Chega um momento que você realmente não está mais olhando nome a nome, nem nada. E aí a gente está começando agora a desenvolver esses espaços também para quem quer apresentar diretamente o original para a editora, poder fazer isso de alguma forma também. Achei bem interessante, porque vem, acho que também de encontro, né? Não sei como vocês fazem em eventos, também seria uma oportunidade para ir voltar para a essência de vocês, quando você fala desde a revista, do destaque para as diferentes vozes, né? Quando propicia um evento desse, né? De os autores falarem sobre o livro, também vai dando voz, total, né? Eles acho que vem muito de encontro. É uma ideia muito interessante. Muito. Às vezes eu via muitos autores falando isso, que, mas eu mando o original e eu não vou receber. Se o original não for selecionado, eu não vou receber uma explicação sobre isso. E a resposta nua e crua não vai mesmo, né? Não tem uma estrutura humana para conseguir dar um feedback individualizado e tal. Né? Você tinha falado lá 1000 e não sei quantos, imagina, Exato. Mas ao mesmo tempo a pergunta que eu me fazia era assim, mas o que a gente faz diante disso? Né? Se é que faz. E hoje a gente tá entendendo que assim, olha, tem talvez algo que a gente possa fazer diante dessa demanda, que não é de todos os autores. Tem autor que está mandando o original para várias editoras ao mesmo tempo, faz parte, e que quer saber se vai conseguir publicar o livro. Não importa muito por quem, qual que é o processo, quero publicar meu livro. Tudo bem. Para esse autor, a chamada aberta talvez continue sendo sempre o melhor lugar. Vai ser aprovado ou não vai, enfim. Mas muitos autores que assim, e se eu não for aprovado, eu adoraria saber por que não foi aprovado. Só que aí você precisa receber, né? Ou seja, você precisa mobilizar o trabalho de alguém que sabe por que não aprovou, mas que não registrou aquilo de forma organizada. Como eu disse, os editores, né, que estão fazendo a leitura, enfim, eles na triagem, pelo menos, já sabem o que eles vão ler, o que eles não vão ler. Agora, registrar isso, organizar na forma de uma resposta que sirva, né, para o autor poder, se quiser, se concordar com aquela leitura que foi feita, retrabalhar o próprio texto,
ou, enfim, procurar uma editora que seja mais próxima daquela ideia, daquele desejo que o autor tem. O que a gente pode fazer diante disso? A gente pensou, olha, um dos espaços talvez seja assim, você quer ter realmente um feedback sobre por que o livro foi ou não aceito. Para os que são aceitos, a gente não tem, um feedback, a gente tem, já tá, tem todo o processo. Exato. Mas assim, então a gente está pensando nesse espaço em que a pessoa, né, enfim, apresenta o livro, recebe depois um feedback dizendo, a gente não tem interesse em continuar a leitura, porque não é nem apresenta o livro e manda uma amostra, 10 primeiras páginas, 20 primeiras páginas, se é algo ainda a se pensar. E a gente pode dizer assim, a gente não vai continuar a leitura, não tem interesse em fazer a leitura completa por tal e tal motivo. Né? Ou temos interesse em continuar essa leitura também por tal e tal motivo. Se você quiser que a gente continue, a gente vai continuar. E aí seleciona ou não, mas efetivamente continua aquela leitura completa, né? Então, você estava fazendo uma analogia quando chega currículo, né? Trabalhei por um tempo nessa coisa de olhar currículo, que é um pouco isso já. Se todos os currículos que eu vou receber, né? Óbvio, vai dar uma coisa muito, né? Muito... obrigada por ter enviado, não sei o que, vai ficar no banco de dados e acabou. Porque não dá para fazer um feedback do que não foi bem, né? No que na análise do currículo ou da própria entrevista. Sim. Né, detalhar o porquê que você não selecionou, né? Sim, aí fiquei fazendo uma analogia quando você foi trazendo, que é um pouco isso, né? E aí, em contrapartida, quando faz esse movimento, né, que vocês estão fazendo também de, né, o além do olhar o físico só, né, nessa coisa mais prática, mas também de ouvir, né? Eu acho que também é interessante, né? De você ampliar um pouco. Peraí, vocês usam isso? Peraí, então deixa eu continuar um pouco mais, assim, essas 10 primeiras páginas. Sim. Porque pode ser que, né, você ouvindo essas vozes... Sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é até o cenário que eu fico imaginando, porque ele é o que aconteceu já muitas vezes, quando eu estava prestando serviço fora de estrutura de editora e tal, que a percepção de, lendo aqui a amostra que a pessoa mandou para fazer um orçamento e tal, eu percebo, eu talvez não seja o leitor desse livro, eu talvez não possa nem ser o editor desse livro, porque, enfim, não tem a ver com problemas, não tem a ver comigo, não acredito nessa história, pode acontecer de tudo. Não tem também a ver, até com, às vezes, os valores e o que vocês olham com relação aos princípios mesmo da editora também, né? Se conversa ou não, tem isso também, não, né? Totalmente. Mas quando você conversa, isso que foi a experiência que eu tive muitas vezes, você conversa, dá a oportunidade das pessoas falarem um pouco sobre o livro, eu não vou dizer que você pode ser convencido sobre a qualidade que você, né, em termos de qualidade, mas você pode ser convencido, no ótimo sentido, você pode ser convencido sobre a possibilidade de continuar lendo e ver se ali dá para trabalhar e se você tem interesse em melhorar aquilo junto com o autor. Entendi. Porque quando eu penso assim também. Olha, tem muito editor, eu sou um desses, em um parágrafo eu costumo decidir se eu vou continuar a leitura ou não. Para a maioria dos textos, não para todos. Mas no primeiro parágrafo já consigo tomar essa decisão, né? Não vamos levar a ferro e a fogo. Então o primeiro parágrafo tem que ser já tudo. Não, se você tiver um primeiro parágrafo gente doida aí mudando tudo. Você tem uma linha, o primeiro parágrafo, não tem problema, não. Mas eu digo assim, o que para mim para mim a relevância nesse sentido é assim, entender se aquele texto tem por trás um autor muito consciente do que ele estava fazendo, no mínimo. Né? Na triagem eu não tenho como saber isso, então eu passo. Sim. Nesse espaço para ouvir a apresentação do original de um autor, eu consigo ver se por trás daquele texto que eu goste, aprove ou não, tem alguém seguro pelo menos que está fazendo. Isso é algo muito interessante da gente pensar. Agora, pensando como autor também, assim, é muito interessante também de pensar, porque também ajuda a ancorar no mundo real, que o seu livro não vai ser lido só enquanto uma obra artística. O seu livro vai ser lido também por alguém que está dizendo assim, quero trabalhar nisso aqui ou não, acredito ou não que você está preparado, né, para defender a sua própria história, para apresentar esse trabalho. E saber quem que tá por trás também, né? Sim. Se a tua conversa de boteco é boa também. Sim. Porque essa é outra coisa importante. É uma ótima ideia, eu acho. Eu gostei bastante. Aí sabe uma outra coisa dentro das vozes que eu gostei muito? De ouvir as diferentes vozes, sendo como um princípio.
nesses momentos também, vocês olham autores que vêm trazendo outras pautas, assim, né, da realidade deles, enfim, né, de ter como destaque, né, porque por muito tempo não se tinha, né. A gente vê agora que tá um know-how de muitos escritores negros, que era muito, né, guardadinho, né? Sim, sim. Também de escritores trans, que também, né, e que tem muito a dizer para muitas coisas, sabe? Sim, sim. Então, nesse sentido, quando promove essas diferentes vozes, né, pode ser que na hora, nas primeiras, você não bateu, mas aí conversa e ele fala mais sobre a proposta, sobre o que ele quis escrever, sobre as intencionalidades, sobre que aquilo te fomenta ali nessas decisões ali, né, de colar, sabe, a pessoa versus... Sim, o que a gente nunca fez e nunca fará é até correr o risco de entrar numa onda de pink money, black money, como você diz, ou seja, tentar institucionalizar de forma absolutamente falsa alguma preocupação, falso porque forçada, né, também, porque ela gera um interesse comercial e gera mesmo, né? Então isso definitivamente não. Essa pergunta, eu acho que é boa e tem que sempre ser feita nesse sentido. Muitos editores costumam nessas horas espanar dizendo assim, não, mas o meu catálogo ou melhor, a minha caixa de entrada recebe muito mais original de homem do que de mulher, então, portanto, se a gente publica mais homem, isso é um espelhamento da realidade e tal. Em sentido literal, claro que sim, porque faz sentido quando você pensa num volume grande que os títulos do seu catálogo, eles representem, de certa forma, aquilo que você mais recebe, né? Mas essa convidaria só para uma postura muito passiva, de somos uma editora, então a gente só recebe livros, ponto final. Pode ser uma postura, claro, mas eu acho que merece no mínimo uma reflexão de assim, o que a gente ativamente pode fazer para diversificar o nosso catálogo. E aí a gente até tentou cunhar uma expressão mais para organizar nossa linha editorial também, linha editorial e política nesse sentido, que é uma aposta numa bibliodiversidade qualitativa. Então, assim, não é olha como somos uma editora diversa e tentar também quase que coisificar seus autores e falar assim, olha só, temos um autor negro aqui, olha, temos um autor trans. Definitivamente não é por aí. Sim. Claro, quem tiver curiosidade de conhecer o nosso catálogo e procurar o catálogo a partir dos recortes, convido a fazer isso também. Mas o que eu acredito é isso, assim, primeiro, quando a gente fala em descobrir novas vozes, a gente está falando sempre nesse cruzamento possível entre autores que não sejam os mesmos que histórica e tradicionalmente tiveram acesso a publicar, mas que também não sejam as mesmas histórias, as mesmas visões estéticas, porque algo que eu vejo aqui, estou misturando o leitor também, tá? Não adianta, na minha visão pelo menos, você pegar vamos dizer um romance aqui, pegar o romance que ninguém mais aguenta, né? Do cara que é ou escritor, o personagem, né? O cara que é escritor, jornalista de 40, 50 anos, branco, de uma classe média alta ou alta, São Paulo, Rio de Janeiro, tá passando por um divórcio, ninguém aguenta mais essa narrativa. Até o Chico Buarque tem um livro disso, enfim. Tá, ninguém mais aguenta, concordo. Agora, para mim pegar essa estrutura heróica, brancocêntrica e tal, e só inverter e falar assim, não, vamos trocar esse personagem para ser uma mulher, você, por exemplo, na minha visão, você está colocando, sim, um destaque importante em quem ocupa a estrutura dessa narrativa, mas está definitivamente trabalhando dentro da mesma estrutura estética que representa, né, que consolida um pensamento literário artístico do mesmo sujeito que você supostamente tentou combater. Então, olhar só para a bibliodiversidade nesse sentido não nos interessa. Nos interessa ver onde que se encontra, né, o caminho entre quem está propondo uma insurgência na estética, né, na literatura, na forma também. E aí, não me parece que isso é uma coincidência, mas não vou ficar aqui tentando inventar hipóteses acadêmicas para isso, mas geralmente te percebe, e de novo, olhando para o nosso catálogo, que as propostas mais insurgentes do ponto de vista de forma vêm mais de autores, né, não brancos, não homens.
não quero tirar conclusões disso aqui, mas é uma tendência, digamos, que a gente observa, né? Não acho que, enfim, muitos editores provavelmente devem observar algo parecido nas suas editoras. Então, assim, do ponto de vista do que a gente faz ativamente, também, acho que eu já respondi algo parecido em outro sentido antes, que quando a gente busca essas vozes, digamos, mais insurgentes do ponto de vista do tratamento literário, que se dá um tema, por exemplo, a gente acerta, sem querer ou querendo, a gente acerta nos autores que não sejam os de sempre. Sei. Então eu prefiro continuar fazendo esse tipo de aposta, porque o efeito dela já responde à preocupação política. Se é só olhar para a preocupação política, muitas vezes a gente vai estar respondendo a um interesse comercial de, olha, esse é o nosso catálogo, como é diverso. E talvez você vai ler o livro e não é diverso. Sim. E já vem de encontro, né? Perfeito. E o André, escritor, como é que faz? Coitado desse aí, né? Coitado. Desde que ele virou editor, ele não tem mais tido... tempo. Então... Mas eu tento separar aqui o André escritor e o André autor. Parece a frescura do detalhe que eu quero aqui. Eu quero só com isso dizer que o escritor eu continuo sendo, sempre fui desde que comecei. Que não é cedo, às vezes, como o pessoal conta, né? Eu com 6 anos escrevi o meu primeiro... Não, eu... Fui com 20 e tantos anos começar a pegar o gosto por escrever as minhas primeiras histórias. Mas esse, ele, desde que se descobriu, continuou existindo, né? Eu quase nunca não estou escrevendo. Eu estou sempre escrevendo. Eu tenho muita coisa escrita e guardada, jogada fora e que nunca vai ser publicada. E é bom que seja assim, porque se tá guardado, porque é muito ruim. Porque é muito você ruim. Não quer... Não, de verdade. E é bom que os autores digam isso para si. É muito ruim, e quando é muito ruim, vale a pena a gente não ter desespero em deixa eu publicar então. Não. Retrabalha. Melhora aquele texto e tal. E se você desistiu, não acredita mais nele, deixa guardado, usa para alguma coisa. Não é experiência perdida, na verdade. Então, ensaios lá, assim, né? Não tô aqui me xingando, não. Tô só dizendo que, sim, o que ficou guardado. Então, assim, eu sempre estou escrevendo, mas o autor, que é essa outra figura que passa a fazer parte do mercado editorial, de fato, ou seja, que publica o livro e que tem que, portanto, se preocupar com divulgação e com encontrar novos leitores e premiação e tudo que tem direito, esse aí, sim, ele foi um pouco atacado pelo editor, porque as coisas concorrem no tempo, né? Então até fico feliz e já agradeço aqui no meio do papo de novo o convite, porque sempre que eu tenho a oportunidade de passear um pouquinho aqui com o garoto, eu fico feliz, porque é um livro que foi lançado no final de 2023 e no final de 2023 é quando a gente está fazendo os movimentos finais, eu e o Leopoldo, para lançar a Cachalote. E, portanto, esse livro, né, o ciclo de pós-publicação dele, e que é o momento que é para ir para cima junto, carregar debaixo do braço, mandar para as pessoas, conversar, dar entrevista e tal, foi o momento que eu estava montando uma editora. Então, as coisas acabaram entrando em concorrência e, enfim, então eu não fiz tanto quanto eu acho que eu podia e devia ter feito por esse livro. É o meu 4º livro de contos, é o que eu mais gosto, é o que eu acho que tá mais próximo do que eu sou hoje como escritor ainda, porque é um livro que eu escrevi, se eu não me engano... eu ia te perguntar isso. Lá, eu acho que é um livro... Ele ficou... Foi um livro que eu demorei mais ou menos um ano para escrever, e só a parte da escrita, né? Porque ele tá se fermentando desde a primeira vez que eu escrevi alguma coisa. É isso que eu disse, né? Eu tô me repetindo e me retrabalhando, e vou continuar fazendo isso. Meu próximo livro provavelmente vai ser, né, um retorno a tudo que eu já tentei fazer e nunca consegui, né? Mas, enfim, foi um livro que acho que 2021 estava mais ou menos pronto em sua primeira versão e só vai ser publicado em 2023. Então, estamos em 2026 agora, então quem eventualmente tiver curiosidade de conhecer meu livro, vai ver um autor, né, que já não existe mais, mas que ainda... eu respeito, gosto um pouquinho dele. Odeio algumas coisas, mas ainda... Você escreveu no período pandêmico? Porque quando você diz 2021, estava nesse período ou não? Eu acho que sim, de certa forma. Sim. Porque eu publico o livro anterior a esse aqui durante a pandemia. Aquela coisa live, tudo, com o livro.
E eu lembro que quando eu lanço aquele livro, que estava pronto já desde 2019, olha como essa regressão vai acontecendo, né? Eu lanço em 2021 o terceiro livro, e aí eu lembro que quando eu lanço ele, eu já estou escrevendo um outro, que é esse aqui. Então, sim, foi durante a pandemia, basicamente. Mas não esperem que traga necessariamente ou longe disso, né? Que tem a ver com isso. Eu não sou um escritor que escreve respondendo ao meu tempo, eu diria. Ou melhor, responda ao meu tempo, né? Não ao tempo que você muitas vezes a literatura, o mercado quer responder, né? Eu gosto de algum distanciamento. Se eu for escrever alguma coisa sobre pandemia, eu vou fazer isso daqui 15 anos, talvez, entende? Não, falei da questão da pandemia, mas por essa coisa que a gente ficou muito tempo imerso sobre nós mesmos, né? E muitas dores, e muitas reflexões, e muitas coisas, né? Em ebulição, né? Em cada um de nós. E nesse sentido, poderia, às vezes, ter contribuído para nascer, sabe? Com certeza. Não, isso não tenha dúvida. Eu só digo assim, do ponto de vista temático, não, nada definitivamente. Mas acho que o lugar das vozes da minha cabeça era também um lugar, né, de isolamento, de tudo mais, sem sombra de dúvida. Mas para quem, né, para quem assim, sempre escreveu histórias sobre personagens melancólicos e solitários e sozinhos, eu acho que nesse sentido não mudou tanto, né? É a sua marca? Alguns leitores disseram isso, né? Eu não tenho muito o que dizer sobre mas é o leitor que vai te são as minhas dizer, marcas, né? mas é o que eu gosto muito, assim, porque a leitura nunca termina, mas ela chega mais próxima de ter bons contornos com o leitor, né? O leitor cria junto, ele me diz. O primeiro conto aqui do livro, por exemplo, e que talvez acho que talvez seja o que eu mais goste hoje, porque é o que mais eu recebi feedback de leitores muito diferentes, né? E aqueles feedbacks que chegam sem você ter pedido, né? Sim, que são muito os mais gostoso, legais. Se bem que vai ver que é o primeiro conto, o pessoal leu só esse aí e largou o resto, né? Olha, as primeiras páginas, será? Só falta. Mas enfim, é o que mais, assim, as pessoas falam. E eu tinha tantas coisas em mente quando escrevi ele. Quando li ele depois de pronto, falei, pra mim é isso aqui, isso aqui. E recebi leituras que confirmam coisas que eu quis e que eu fiz, que abrem novos mundos, que abrem novas leituras, e isso é muito legal. Então, outra coisa que eu gosto de dizer é assim, eu vou descobrindo o que é o meu livro, o que são os meus livros depois, ouvindo os leitores, e aí eu roubo o que eles falam também, né? Claro. E aí quando eu vou apresentar meu livro, falar alguma coisa, eu não necessariamente eu tô fazendo um esforço de lembrar o que eu pensei, o que eu escrevi, eu falo, não. Alguém fez uma baita leitura que eu curti, então eu vou repetir o que a pessoa falou. Ai, muito delícia. O que ficou para o leitor, né? Exato. Muito legal. A gente ganhou esse livro, então a gente não leu ainda, mas, né? A gente vai ler e depois até trocar com você as nossas impressões. Se passar do primeiro conto, me nossas conta. Impressões. Vamos contar se é só o primeiro que interessa mesmo ou não. Isso. Onde as pessoas acham? Bom, o livro ele tá à venda no site da Aboio, né? Do grupo Aboio, aboio.com.br. Lá tem, enfim, tem a loja com todos os livros que estão sob o grupo Aboio. Então, os livros da Cachalote, os livros da Aboio, os livros da Abeto. E dá para encontrar também nos marketplaces, enfim. Até Magazine Luiza, provavelmente você acha um livro deles, legal, né? Mas enfim. E você encontra nas pequenas livrarias. Eu sei que na Livraria da Tarde, né? Em Pinheiros tem o livro, possivelmente na Martins Fontes, na Paulista. Olha os destaques o importante, das livrarias, viu, gente? Fica a dica, né, para autores, para quem tá nos ouvindo, né? E que queira colocar os livros em livraria. Tem que conversar com os livreiros, os agentes que promovem mesmo a leitura e que ajudam o livro, né, das editoras, pequenas editoras, chegarem nos leitores, são os livreiros. Então, conversar com o livreiro, levar o seu livro como uma cortesia, trocar uma boa ideia de verdade. Sim. Né, é bem legal. E aí você conversa, pergunta, o livro está aí disponível? Se não tiver, a gente trabalha com distribuidoras, né? Então, a gente tem enfim, livrarias que quiserem fazer pedidos também, né, conseguem fazer o pedido direto para a distribuidora, para a gente, o livro pode ficar disponível. Quem quiser também mandar as suas escritas, suas produções, claro. A gente também acessa por onde? A gente está no momento, né, lançando o site novo, reestruturando os materiais, então a gente está aqui bem no momento de transição,
que eu não sei quanto tempo dura essa transição, né? Sim. Mas enfim, a gente está num momento em que a gente está arrumando a casa para poder voltar com tanto com a chamada aberta de originais para receber esse fluxo mais massivo aí, né, de textos e autores, quanto estruturando esse projeto, como eu disse, que abrir um espaço para pitch, né, para apresentação, intenção, né, de publicação de livro. E de qualquer forma a gente tem uma rede social bastante ativa, né, no Instagram. Pode seguir a Cachalote Editora, né? Todas as novidades aparecem por ali. A Aboio também está no Substack, né? Enfim, a gente está bem capilar, então é fácil entrar num perfil e achar todo o resto. E quem quiser também, né, claro, mandar um direct, falar de livro, tirar dúvida comigo diretamente, pode ficar à vontade. Nós fizemos isso, foi muito rápido. No direct. Apesar de eu ter falhado na missão, porque fiquei gripado, né, semana passada. Não, mas a resposta foi muito rápida da equipe, assim. Tem coisas que não dá pra gente controlar, né? A gente já tá perto do fim aqui, mas eu tenho uma curiosidade sobre o André leitor. Que tipo de livros que você, pessoa física, gosta? Boa, que te atrai? Boa. Vou ser chato e te dar duas respostas, tá? A primeira, um pouco mais abstrata, mas eu acho que tem muitos leitores que podem se identificar com isso. Eu não sei quais são os livros que me atraem, porque eles são justamente aqueles que me surpreendem, que me apresentam algo que eu não estava esperando. Os que testam a minha formação como leitor, né? Os que... E quando eu falo em surpreender, de novo, não é só do ponto de vista assim, do enredo de um romance. Não, me surpreendem, às vezes, pela construção singular de uma frase, né? Pelo uso da linguagem, por uma imagem, por uma analogia que eu nunca ouvi na vida, né? Então, assim, tudo o que me faz perceber que aquilo é único e que eu estou lendo aquilo pela primeira vez e que eu nunca teria pensado em escrever aquela frase, aquela história, aquele personagem, olhado para aquele detalhe curioso, engraçado da vida vivida, do cotidiano, são os livros que eu mais gosto. Mas eles, né, eu não posso dizer o que eles são porque eu ainda não sei quais são eles, eu vou descobrindo na leitura. E eu fico muito feliz de poder dizer que boa parte dos livros que a gente publica, né, na editora Cachalote foram livros que me surpreenderam e eu descobri que eu gosto desse livro aqui. E eu só gosto por conta desse livro. Eu não sabia antes, né? E aí a resposta um pouquinho mais concreta, que é talvez dizer que o que mais me interessa são livros de contos. Eu acho que é o grande gênero, o gênero definitivo que enfim, pro leitor, principalmente, que eu acho que é o que mais convida o leitor a experimentar aquela tensão gostosa entre a brevidade de uma narrativa e a densidade, né? Você, em poucas páginas, em pouco momento que você dedica àquela leitura, poder acessar tanto, né? Então, eu gosto muito onde eu sinto que eu mais crio sentidos junto com a história, não importa se elas estejam de acordo com o que pensou o autor ou não. Então eu diria que do ponto de vista assim, de gênero mais clássico, são contos. E aí onde eu mais me formei enquanto leitor foi literatura latino-americana. Gente, vai encontrar tudo isso no Cachalote. Olha só. Que maravilha. Uma boa dica para os leitores e leitoras. Tem tudo isso mesmo, né? Eu trouxe aqui um livro, deixa eu aproveitar e mostrar, né? Que é um livro de contos publicado pela Cachalote, que se chama Eu Não Disse. Espero que a câmera seja aquela, né? É da Lara Rage, é um livro de estreia dela, uma autora de Brasília, é um livro de contos. E que, como quase todo excelente livro de contos, né? Não é uma reunião de narrativas, não. Né? Tem um projeto estético que organiza, tem um fio condutor que une essas narrativas em torno de temas, de tipo de trabalho de linguagem, de personagens. E que eu diria que assim, uma ótima porta de entrada para quem quiser conhecer o nosso catálogo. Parte da narrativa do primeiro conto, que seria quase que o último, se fosse em ordem linear, né, a partir de um evento muito trágico dentro de uma família. E a gente vê como que os personagens estão reagindo e vão tentar se reestruturar diante desse
evento trágico, né? Enfim, e eu costumo dizer que é um livro para quem cansou da bullshitagem, né? Ou seja, da gente chegar nos mesmos lugares de consenso de quais que são os problemas ou nos mesmos carinhos que a gente faz por cima da ferida. Esse aqui é um livro bastante até corajoso nesse sentido, porque a autora parte de uma experiência pessoal enfim, mostra o que há de mais fedorento e pútrido dentro dos ambientes familiares. Eu sei que as palavras são um pouco nojentas, mas eu prometo que esse livro é uma baita leitura. Já deixa com vontade, né? Já deixa na curiosidade, Ani, né? Que bacana. Ótimo, muito obrigada. A gente ficou aqui um tempão conversando já, acho que 1 hora. Que bom. Foi muito bom e eu ainda tenho dúvidas. Eu estava aqui pensando se deixa correr e a gente faz parte 1, parte 2, porque... Tô com vocês. Ele só comenta. É o livro de estreia dela e eu já pensei, tá, mas e como é que funciona quando a pessoa já é autora, já editou, já não é mais... Como é que funciona? Ela não vai mandar o original assim, da mesma forma? Ou vai? Aí só ficam dúvidas, então... Muitas dúvidas. Também fiquei pensando muito quando você trouxe também a questão da tradução, né, daquele outro... Mesmo porque você é tradutor também, não é? Eu sou um tradutor fajuto, no sentido de que, assim, né, é esquisito falar assim, eu sou tradutor, e aí alguém, o que você traduziu? Eu não tenho livros ainda para mostrar, porque eu faz mais ou menos 3 anos que eu comecei a estudar por conta própria mesmo, né, e comecei a brincar, traduzindo. E aí surgiu uma oportunidade dentro da própria Aboio, e aí eu comecei a traduzir um livro de um autor italiano chamado Alberto Moravia, bastante conhecido na Itália, até no próprio no Brasil, mas que não tá que nunca mais esteve presente desde a década de 70, 80, né? Livros novos dele. Então eu traduzi um romance chamado Agostino. Mas eu disse que sou fajuto porque, como quase todos os tradutores que eu tenho conhecido, estou um pouco atrasado na fase de quero fazer minha última revisão do livro, enfim, estou trabalhando ainda para entregar esse projeto, mas seria essa minha primeira experiência como tradutor, traduzindo do italiano. De estreia na tradução. Seria estreia na tradução mesmo. Tá ótimo, obrigado, viu? Você esclareceu muita dúvida, me deixou com mais algumas. Também. Eu obrigado guardo para depois. Gente. Espero que a minha rinite não seja capturada em todos os instantes. Não, ela não se pronunciou, ela te deixou em paz. Que bom, que bom. Muito obrigado, bom conversar com você. Obrigada, André. Eu vou deixar suas redes sociais aqui no vídeo, no contato também. Quem quiser procurar o André ou a Aboio, fique à vontade. Muito obrigada. Obrigado, gente. Foi um prazer. Tchau, a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.